sejam muito bem-vindos a mais um evento do Hubble. Meu nome é Eduardo, eu sou da LM Ventures. A LM é uma das fundadoras do Hubble, é responsável por toda a operação do espaço. Para quem não conhece, nós somos um hub de inovação focado em fintechs, focado em mercado financeiro. Ficamos aqui em BH. A ideia é selecionar startups, empresas de tecnologia para fazer negócio com os parceiros corporativos do Hubble. Nós temos dois parceiros corporativos, o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas, e a Olé Consignado, que é o braço consignado do Grupo Santander. O Hubble faz esses eventos, além do trabalho, né, que nós fazemos com as startups e com os parceiros, a gente faz esses eventos semanalmente. A ideia é entregar algo de volta para a comunidade. Os eventos acontecem aqui em BH, no nosso espaço, estamos fazendo todos online, então fiquem sempre de olho, está sempre rolando. Esse aqui é o nosso terceiro evento desse mês. A gente vai discutir cashback e loyalty, tendências no mercado financeiro. E para isso a gente está recebendo aqui três figuras muito ilustres. O Cadu Sena, co-founder e CEO da OK Digital, OK, que é uma das startups do Hubble, então é super legal receber. O Edgar Scherer, que é co-founder da Getmore, que não está no Hubble, mas está no Hub, outro hub nosso, então está super em casa também. E o Marcos Caringi, que é gerente de operações comerciais e expansão da AMI Digital. A todo mundo está acompanhando aqui o evento com a gente, lembrando que façam perguntas durante o evento todo, não tem problema nenhum, a gente vai lendo aqui, vai fazendo para o pessoal. E para começar, senhores, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Marcos, vou começar com você. Os meninos são de casa, então vou primeiro com você. Primeiro, obrigado pela participação, é um prazer te receber. Queria que você contasse um pouquinho de você, da tua experiência, do teu background e um pouco da AMI também. O que vocês fazem, como é que é a empresa. Prazer e boa noite. Prazer, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou bem feliz por estar aqui com essas ilustres presenças e participando. Meu nome é Marcos Caringi, eu sou gerente de operações comerciais e expansão da AMI. Eu comecei minha trajetória, eu estava contando para o pessoal, eu estou morando em São Paulo, mas eu já passei por Rio, eu sou de Floripa, então comecei minha trajetória em Floripa, estudei na UFSC, na UDESC, fiz administração e engenharia. Trabalhei por 4 anos com advertisement, com televisão aqui em São Paulo, na Turner, quando eu fui convidado para adentrar o time comercial da B2W. Então, eu entrei aqui em 2018, no time comercial de ads da B2W, e com 4 meses de empresa, estava surgindo o projeto da AMI dentro da B2W, eu nem sabia direito o que era ainda. O meu chefe estava liderando esse projeto, ele já me puxou para fazer parte desse projeto, e eu saí do comercial e fui criar a gerência de Marketing Analytics na AMI, uma mudança totalmente disruptiva na minha carreira. Passei 2 anos e pouquinho gerenciando esse time de Analytics dentro da AMI. Então, a AMI lá atrás, só para dar um passo atrás, ela foi constituída como um meio de dar desconto de forma inteligente para a B2W. Esse era o projeto AMI, era dar desconto de forma inteligente, porque o pessoal entendia que na hora do desconto você mexia no preço e o cashback, que era uma coisa que estava começando a se movimentar no mundo, você não precisava mexer no preço. Então, você dava o dinheiro de volta, mas usava outra linha, não mexia na sua margem. Então, essa era a ideia da AMI lá atrás, nos primórdios do projeto. Então, eu entrei na AMI, a gente começou a crescer, começou a se desenvolver dentro do grupo B2W, então, como uma carteira digital dentro do grupo. O negócio ficou muito grande, desenvolvemos a carteira digital para o ambiente das lojas americanas, para o mundo físico, continuou crescendo, e à medida que crescia, a gente entendia que esse projeto podia ser muito mais do que apenas um meio de pagamento lá dentro do grupo. Então, hoje a AMI é muito mais do que um meio de pagamento. E, ela é um meio de pagamento dentro da B2W, uma plataforma promocional, uma plataforma de comunicação, um começo de uma plataforma de loyalty também, estamos aqui falando disso, né? E hoje já conta com mais de 2 milhões de parceiros aceitando o AMI, parceiros como o Postos BR, como a própria Lojas Americanas, B2W, Pizza Hut, uma diversidade de parceiros. E a minha história, no começo de fevereiro desse ano, eu saí do time de Marketing Analytics e fui encabeçar esse projeto de expansão da AMI para fazer esse negócio rodar no Brasil todo. Então, hoje eu estou à frente desse projeto de expansão, de aceitação da AMI como um meio de pagamento e plataforma para esses parceiros, seja do mundo físico como do mundo digital. Perfeito. Muito legal, obrigado pela presença, cara, é um prazerzaço. Cadu, te chamar aqui para a conversa, falar um pouquinho de você. Você é de casa, mas fala um pouquinho de você, dá o quê para a galera. Obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Eduardo. Gente, eu sou o Cadu Sena, eu sou co-founder da OK Digital. Minha trajetória começou na publicidade, eu fui, durante muitos anos, trabalhei em várias agências de publicidade,
e de 2010 para cá eu migrei para a Vibe Digital, criando e desenvolvendo produtos autorais, e o último deles é o Que Digital, que começou em 2016, muito como um hub de nano-influenciadores. A plataforma foi evoluindo, hoje a gente tem produtos para vários setores e a gente trabalha muito relacionamento com o cliente, e o relacionamento com o cliente hoje passa necessariamente para a questão de loyalty, e hoje a gente é uma das maiores plataformas de brand lovers, de real influencer e social selling do Brasil. A gente tem na nossa base mais de 800 mil usuários distribuídos em diversos clientes de vários segmentos, construção civil, agora previdência privada também, universidades, planos de saúde, enfim, a gente está trabalhando bastante setores, ou seja, a gente expandiu, na verdade, quando se fala assim, não, você tem que manter o foco, a gente viu que o mercado é bastante amplo, principalmente o marketing digital, a área de vendas. Então, a gente, na verdade, criou hoje uma série de produtos complementares um ao outro, e hoje a gente tem uma plataforma bem completa, não só de relacionamento, como de venda, engajamento de clientes. Muito legal. Obrigado, Cadu. Edgar, trazer para a conversa também. Prazer te receber mais uma vez. Então, queria que você falasse um pouquinho de você aí e da Getmore para o pessoal. Legal, obrigado, Edu. Prazer estar participando. Uma boa noite a todos. Falando rapidamente da minha trajetória, então eu também, coincidentemente, me formei na Universidade de Florianópolis, na UFSC, em Engenharia. Seguindo um caminho um pouco diferente, em 2004 ainda, quando me formei, eu fui para a China, então eu fiquei tem uns 5 anos como expatriado numa empresa brasileira chamada Embraco, fui para a Whirlpool, acabei assumindo a diretoria de supply de uma multinacional na própria China e voltei para o Brasil em 2012 para a implementação da fábrica e operação da AHT, que é uma empresa de refrigeração comercial, a maior global no segmento, e a gente acabou, então, implementando essa fábrica em Navegantes, Santa Catarina, e estruturando toda a operação para a América do Sul. Foi ali que eu me envolvi bastante com questões, obviamente, comerciais, desenvolvimento de vendas, fidelização de clientes. E em 2015, então, eu encontrei meu colega de universidade, né, que a gente, inclusive, morou junto, 99 e 2000, Daniel, que sempre foi um cara empreendedor, né? Ele seguiu toda a trajetória já. Em 2001, ele largou a faculdade, que ele já tinha implementado sua primeira startup de sucesso. Na época nem se falava startup ainda, né? Era empresa de tecnologia. E a gente, então, se encontrou em 2015 para fundar a Getmore. A Getmore, então, ela, desde do princípio, ela atua com loyalty, engajamento e com bastante foco no cashback, né? Então, a gente, em 2015, já idealizava bastante, já tinha em nossa cabeça, muito pelo que a gente via fora, o que acontecia lá fora do Brasil, que o cashback poderia ser uma tendência, e está se comprovando, acho que mais do que nunca esse ano, né? Muita gente pensa em cashback, faz cashback, seja para aquisição de cliente, seja gastando do próprio bolso, seja realmente uma estratégia de parcerias. E aí, então, a Getmore, ela tem encabeçado muito essa frente, mas é claro que a gente trabalha muito forte, realmente, a questão de loyalty, engajamento, parcerias, né, que vai bem além do cashback. Perfeito. Muito legal, senhores. Vamos então começar o nosso papo. A ideia aqui é falar um pouco de tudo, de seja de cashback, como outras tendências de loyalty também, como é que isso afeta e tem afetado o mercado. E acho que para começar, uma pergunta para os três, mas eu queria entender mais assim, como é que isso afeta o cliente final, nós, né, na hora que a gente está comprando, assim. O que o cashback e o loyalty muda na minha decisão de comprar ou de deixar de comprar alguma coisa? O que vocês veem dentro da base de vocês, dos clientes mais ativos? Como é que é o usuário final desses produtos, digamos assim? O cara compra porque ele sabe que tem cashback? Ou na verdade, ele fica naquele ecossistema porque tem cashback? Como é que é a visão de vocês nesse ponto? Cara, falando um pouco do que aconteceu com a gente na B2W, esse movimento foi muito claro para a gente lá dentro. Então, a gente começou como uma carteira digital para dar esse desconto, e acho que com 2, 3 meses a gente viu a base que transacionava com AMI era muito mais frequente, e ela tinha um spend, ela gastava muito mais do que a base sem AMI. Essa é uma análise que a gente faz recorrentemente dentro do grupo, e a gente vê isso acontecendo cada vez mais. Então, hoje, por exemplo, eu tenho dados que me mostram que o cliente que compra com AMI
na B2W, ele é 3 vezes mais recorrente do que o cliente que não compra com AME. Porque ele até tem um estudo que fala que o desconto você é impactado em uma vez só, que é a hora que você tem o desconto. O cashback são pelo menos 3, a tua experiência de compra ela é mais rica. No momento da compra, é quando você é impactado por receber esse valor, e numa próxima compra que você está tendo um desconto sobre o valor final do produto. Então, no nosso ecossistema, a gente vê muito isso acontecendo. Legal. A gente também pode... O que a gente percebe, né? Se a gente pegar lá atrás, né? O Brasil ele começou muito na questão de companhias aéreas, né? Foi, acho que mais chamaram atenção no mundo de loyalty, né? E você também dá pontos, dá crédito, entendeu? Ele acaba sendo um cashback indireto, né? O que muda talvez é a moeda, né? E então, na época, se você percebesse, quando era mais forte do que hoje, talvez, a questão de programas de milhagem aérea, existia muito essa questão de loyalty, de fidelizar o usuário que utilizava mais o produto, que gastava mais. E aí, respondendo até a tua pergunta, pô, o que faz a pessoa decidir por um ou por outro? Tem essa influência, né? Então, na hora que eu vou comprar a minha próxima passagem aérea, a primeira empresa que eu vou olhar é a empresa que eu sou mais fiel, né? A empresa onde eu tenho um acúmulo, a empresa que me mima, né? Então, acho que a partir dali muita coisa se criou, né? Aí criou-se programas independentes, empresas, as próprias corporações perceberam que precisava estruturar e reforçar ainda mais a questão de engajamento e fidelização junto ao usuário, porque é uma forma, primeiro, de você dar preferência ao teu cliente fiel, você dar um mimo ao seu cliente fiel, mas principalmente para você realmente atrelar ele à sua marca, à sua empresa. A pessoa recebendo um crédito, um cashback, e ela tendo essa percepção de valor, porque ela vai acompanhando como ela ganha, como que ela está sendo valorizada, e principalmente que ela tem um acúmulo para gastar novamente com ela, entendeu? É uma ferramenta muito poderosa, não só para manter o cliente, fazer com que ele use mais, aumentar o ticket médio dele, mas também no boca a boca para que ele traga outras pessoas para dentro do teu negócio. Perfeito. Cadu, tua visão é dessa forma também? Se eu concordo com o Edgar, eu acho que a questão de fidelizar o cliente é um ponto fundamental de todo o processo, mas todo o processo começa com o relacionamento, e o relacionamento de longo prazo é um romance. Então, aí tem a ver com brand lovers, você identificar quem são aquelas pessoas, não só que são mais recorrentes, mas que estão dispostas a indicar os seus produtos e serviços para outras pessoas, porque isso tem um potencial gigante de aumentar sua base e não só fidelizar esse cliente. A gente tem dados que mostram que o ticket médio desse cliente é sempre muito mais alto, aquele que tem uma relação, que recebe mimos, como bem falou o Edgar. Então, é um círculo virtuoso, muito interessante, se for muito bem trabalhado. Então, existem tecnologias, mas existem metodologias também. A tecnologia sozinha funciona, claro que tem todo um processo de AI aí para a gente identificar os clusters, mas a questão da estratégia por trás desse engajamento do Lover, enfim, é fundamental e, obviamente, vai variar de empresa para empresa, com perfil de público, com perfil de setor, principalmente. Isso, só para finalizar nesse ponto, você falou perfil de público. Existe um perfil específico nesse usuário que usa cashback, o que é mais ligado aos loyalties da empresa? Estou viajando aqui, mas é meio clichê, mas é um cara mais... vocês veem isso na base de vocês ou não? Da empresa, independente da idade, independente da região, ele está ali participando dos programas? Um dos três aí. Oi, desculpa, te cortei. Por favor, vai lá. O Marcos deve ter dados mais precisos. Na nossa base, normalmente, a mulher é muito mais fiel e recorrente e engajada em promoções, em coisas do tipo. Eu acho que o Marcos tem dados mais precisos em relação a isso. E o próprio Edgar. É engraçado que aqui, como a gente tem um ecossistema bastante variado, né? Eu comecei dentro da B2W, eu tenho um público no Submarino, eu tenho um público no Americanas.com, eu tenho um público no Shoptime, eu tenho um público nas lojas americanas, eu tenho um público que compra nos postos BR, eu tenho um público na Pizza Hut, então varia muito, mas uma coisa que a gente vê claramente é essa questão da recorrência, e a gente tem, eu vejo muito 2 tipos de perfis dentro da nossa base. Tem o cara que ele é recorrente, que ele compra e usa, ele compra e usa, e ele fica
e transacionando dentro desse ecossistema. E tem um ponto que ele sempre retorna para um ponto de partida, que é o mimo que vocês falaram. Por exemplo, se eu estou com uma promoção de cashback na americanas.com, que deu 10%, cara, em algum momento esse cara vai rodar todo o meu ecossistema e voltar para americanas.com, porque ele sabe que lá ele vai receber um cashback bom de novo para ele voltar e gastar. E tem um outro perfil que a gente vê muito nesse segundo semestre, que é o cara que vai acumulando para gastar de uma vez só numa Black Friday, por exemplo. Então o cara fica lá, ele almoça num lugar, ganha R$5, ele compra um negocinho, ganha 10. Daqui a pouco ele está com, sei lá, R$500, R$600 para dar uma porrada num telefone, por exemplo, num item de ticket médio mais alto. Então a gente vê muito claramente esses dois perfis, e independente do sexo, gênero, ocorre muito bem dentro da nossa base. Perfeito, legal. Legal. O que eu posso falar, né? A gente tem diferentes clientes, diferentes públicos e diferentes meios, né? Até formas de fazer cashback. Então, é muito difícil você dar uma resposta padrão, né? Então, assim, qual que é a persona, qual que é o perfil? Pô, ele varia realmente de acordo com cada situação, tá? Então, além da Getmore, a gente tem uma startup chamada Kombi, né? Ela é um programa de colisão para loja física, com cashback, né? Então, a gente acaba ali também tendo um contato bastante com o varejo físico. Então, a gente tem contato com o varejo físico, contato com o varejo online, a gente tem cashback interno de empresas, a gente tem cashback de empresas com seus clientes. Então, sempre, entende? Tem várias variações, né? Entre quem que está ofertando, quem está sendo atingido, como que está sendo feito, quanto que está sendo feito esse cashback, qual que é a forma de utilização do cashback, é um TED na conta, é um acúmulo fechado para gastar só em mim, é um acúmulo fechado para gastar numa rede de coalizão. Então, tudo isso acaba impactando realmente qual que é o tipo de pessoa mais propícia à utilização, né, e que mais vai ser fiel ao teu produto. Mas o que a gente pode falar de forma genérica que todo mundo está usando, né? Mais ou menos, né? Então, é óbvio, né, que quando a gente fala de plataformas mais digitais, o público mais jovem ele é mais engajado, né? É um público que está mais propenso, é um público que entende melhor, é um público que talvez até valoriza mais essa questão de poder receber de volta para poder gastar novamente, né? Então ele está um pouco mais preocupado com a economia do dia a dia. E aí a gente acaba tendo um grupo chamado super digitais, né? Que são essas pessoas que gastam realmente 8, 10, 12 vezes mais do que uma média, né, comum. Então, acho que esse é um público bem interessante, né? Porque é um público que te traz engajamento, que geralmente é o first mover, e ele vai então acabar também impactando outras pessoas na sequência, seja família, amigo, seja via rede social, né? E as pessoas conhecendo, então, cada vez mais o programa, o cashback, elas acabam usando. Então, a gente tem, de forma direta e de forma indireta, clientes que vão realmente que não tem 18 anos ainda e vão até 60 e poucos anos utilizando, né, o programa. É óbvio que a faixa principal, a gente não tem muito essa distinção de gênero, tá? A gente vê homens e mulheres usando bastante, mas a gente vê muito um público mais jovem, né, engajado numa proporção maior do que outros. Perfeito. E ótimo. Vocês falaram muito num ponto de cashback, e eu tinha uma dúvida que vai para os três, assim, talvez seja uma dúvida da galera. Mas como é que funciona o cashback do ponto do custo? Porque para mim, que olha de fora, parece que é uma estratégia para adquirir lead. Você está queimando grana, queimando grana, queimando grana, uma hora esse negócio para de pé. Imagina o PicPay. Na minha cabeça é isso que os caras estão fazendo. É uma estratégia ali, botar mais gente para dentro. É assim mesmo? É um negócio que vai ser uma estratégia para adquirir lead para sempre? Vai ser sempre com essa ideia de queimar dinheiro no início? Qual é a visão de vocês? Porque para mim, que é de fora, é meio que isso. É isso que eu sinto. Assim, é alguém com dinheiro de VC, gastando bastante dinheiro do VC ali para trazer mais usuários. Qual é a visão de vocês? Bem, eu tenho, óbvio, eu tenho a minha visão, né? A gente tem um modelo de negócio, eu acredito que o Marcos, talvez, ele vai ter uma resposta melhor para essa situação, né? Porque a AMI, ela até concorre bastante com esses exemplos aí. Mas, assim, sim e não, né? Eu vejo dois formatos. Existe o formato das pessoas que estão usando isso como uma ferramenta de aquisição, uma ferramenta de marketing, então ele coloca bastante dinheiro ali para atrair o usuário, e aí, obviamente, ele consegue daí fazer todo esse trabalho que a gente está falando aí de relacionamento, engajamento, de reter ele para dentro da carteira de outras formas. Alguma forma pode ser dando mais cashback, né? Mas ele também pode usar outras estratégias. Agora, no nosso caso em especial, né, a gente utiliza ele muito mais como um investimento, né? Obviamente, ele pode funcionar como aquisição de usuário, né, mas principalmente para
alavancar resultados da empresa. Então, KPIs, né? É o que todo mundo quer hoje, né? A gente precisa melhorar a venda, a gente precisa melhorar lucratividade, margem, etc, etc. E aí, você aplicar o cashback numa ferramenta, num projeto, num programa estratégico, ele vem a somar justamente para isso. Porque você não está... Primeiro, aí eu vou pegar o exemplo do Marcos em relação ao desconto, né? Por que a gente foi de cashback? Pô, desconto é aquilo que ele falou, é uma sensação boa no ato, mas nada impede na próxima compra do cliente ir para uma outra loja, no dia seguinte o cliente esquecer que recebeu o desconto, nem vai lembrar mais, então ele não acaba trazendo informações do cliente, que são muito válidas hoje em dia, né? Você entender o perfil, informações do cliente, você não sabe quem é o cliente, e também não sabe se ele vai retornar, né? Pontos é legal, você consegue realmente trabalhar também informações de cliente, perfil, ticket, etc., mas pode ser confuso às vezes, né? Então, uma outra vantagem do cashback é isso, eu acho, a simplicidade, né? É fácil ele entender, é fácil aplicar e é fácil ele depois trocar também. E um programa de fidelidade só tem vantagem e atração quando acontece a troca. Não adianta você dar um benefício se esse benefício não é gozado, porque aí é como se fosse um desconto, né? Aliás, nem um desconto não é, porque a pessoa acaba não tendo a sensação nem do desconto, né? É mais tangível, né? Exatamente. Então, assim, você aplicar o cashback, por que eu coloquei a palavra investimento, né? Porque você dá 10% de desconto no ato, você dá 10% de desconto, matou a tua margem. Você dá 10% de cashback, ele vai estar utilizando esse cashback para uma próxima compra, né? E a tua margem, em geral, é maior que 10%, então você já sai ganhando, né? Se ele nunca fizer essa próxima compra, você não deu esses 10%, certo? Porque ele pagou o valor integral. Então, o cashback, primeiro, você não está dando o preço full, né? Porque, de novo, não é todo mundo que vai utilizar, mas se ele utilizar, melhor para a sua companhia, melhor para você. Porque ele vai estar voltando a comprar um produto com você, ele vai estar se engajando, ele vai estar tendo uma experiência muito positiva, né? Pense que você tem um extrato onde você começa a receber vários cashbacks de diferentes lugares, e aí você tem um acúmulo interessante para trocar com o celular, entendeu? Esse é um puta valor, né? Que no desconto ele poderia ter recebido R$600 de desconto acumulado ao longo do ano, mas ele não vai lembrar, ele não tem onde ver isso, né? Então, acho que esse é a grande sacada da estratégia do cashback. Cara, eu não podia concordar mais com o que você falou. É exatamente isso. Tem, claro, casos que o cara tá gastando ali para ter um CAC, para ter uma aquisição de clientes, mas hoje, claramente, a estratégia é, cara, como é que eu rentabilizo mais na frente? Como é que eu trago mais resultado para minha companhia? A gente hoje também já trabalha com uma plataforma promocional, então parceiros procuram a gente para investir em cashback em seus produtos, em suas lojas. E a pergunta que a gente sempre faz para esse cara, quando ele quer precificar o cashback que ele vai dar, é, cara, até quanto você está disposto a investir para aumentar o seu LTV? Na própria companhia, a gente aumentou em quase 3, 4 vezes. Então, estudos de parceiros mostram que a gente consegue seguir essa tendência. Então, a pergunta é essa: quanto que o cara está disposto a investir para aumentar o LTV, para aumentar a recorrência, para aumentar o valor que esse cliente tem para ele? Então, é muito claro isso para a gente aqui dentro, para olhar o futuro. Não adianta só você gastar numa ponta, trazer o cara, torrar milhões para trazer uma pessoa que vai ficar inativa na sua base, que não vai gerar valor, que não vai ter essa recorrência de utilização. Então, por isso, a gente gosta muito de trabalhar esse cliente de uma forma mais, cara, como é que eu trago ele de uma forma não muito cara, com um CAC saudável, mas eu trabalho ele dentro do meu ecossistema para ele gastando, para ele ir adquirindo o cashback dos nossos parceiros, seja nosso, de quem for o investimento, e aumentando o seu valor para as companhias que estão trabalhando esse cliente. Então, tem muito esse perfil também. Marcos, você falou numa coisa tangível. Eu gostaria de voltar na questão do relacionamento, porque quando você trabalha em longo prazo, quando a pessoa, o seu cliente, ou seja, quem for, está com você só pelo dinheiro, ou seja, só pelo que ele tem ali a receber a curto prazo, se alguém abanar a mão com um pouquinho mais de dinheiro, ele tende a ir. Então, a gente trabalha nas nossas estratégias muito com prêmios de valor intangível. A gente tem um caso muito emblemático na nossa jornada, que foi talvez um dos cases de maior engajamento. Não tinha dinheiro envolvido, não tinha prêmio físico, o cliente patrocinava um evento musical, e o prêmio era conhecer um cantor sertanejo. Meu amigo, a quantidade de pessoas, principalmente pelo público, que era uma universidade,
O engajamento foi uma coisa maluca, os resultados foram assim estratosféricos e para o cliente não custou absolutamente nada, porque ele já patrocinava o show. Então, quando você monta uma estratégia de lover, de longo prazo, de cativar e de premiar até mesmo aquele que não está te dando o retorno imediato financeiro, mas ele está engajando com sua marca, ele tá ali se esforçando, se envolvendo com suas estratégias, por que não criar uma estratégia de reconhecê-lo e trazê-lo para perto, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que esse tipo de reconhecimento gera frutos em médio e longo prazo. Legal. Bem legal a visão, Cadu. Ótimo, tá claro para mim. Agora, deixa eu entrar num outro ponto, que vocês comentaram aí sobre o programa de ponto, né, de milhagem. Acho que foi o primeiro negócio de loyalty, digamos assim, que teve no Brasil. Qual que é a diferença de um cashback para o programa de ponto? Se é que tem alguma? E por que as milhas não foram para uma outra linha, né? A gente tinha supermercado antigamente, quando eu era menino lá em Maceió, tinha lá um supermercado que tinha uns pontos que você trocava quando você comprava muito para uns produtos lá dentro. O que vocês fazem hoje é uma evolução do programa de milhagem ou tem uma diferença intrínseca nas duas coisas? Posso começar? Não sei se... Por favor. Bem? Não, então vamos lá. Então, porque eu já tinha puxado o assunto, né? Então, o programa de milhagem, realmente, ele foi muito forte, ele ainda é forte, né? Mas ele foi muito forte, porque ele foi um dos pioneiros e porque ele tinha uma grande empresa por trás, né? Então, acho que a própria, por exemplo, tem a Americanas, né? Tem a B2W, desculpa, e isso faz bastante diferença, né? Então, você ter alguém, um sponsor ali, para estar puxando, porque você precisa, de fato, converter pessoas, ou precisa ter um benefício tangível, um benefício bom, atrativo, né, para que isso venha acontecer. A partir daí, as próprias companhias perceberam que virou uma moeda muito forte, né? Virou um negócio, né? Opa, peraí, isso aqui não é só um programa de relacionamento, isso aqui não é só uma fidelização personal, não, isso aqui é um negócio à parte, né? Tanto que se a gente pegar resultados de grandes empresas de pontos, elas acabaram batendo as de companhia aérea por muitos anos, Exato, né? E, exatamente. até, talvez não é muito legal falar, né? Mas houve alguns casos de vendas baixas, altas, começou a virar uma bolsa de valores entre as companhias aéreas e as empresas, para quê? Para que algumas outras, né, a própria companhia aérea atingisse resultado, para bater metas, porque ela não estava dando conta. Então, a empresa de loyalty, de fato, ela ficou tão atrativa como negócio que ela apoiava as companhias aéreas em seus resultados, né? E aí, claro, conectou-se parceiros, percebeu que dá para trabalhar em coalizão dentro e fora, ou seja, as companhias aéreas acabaram adotando aquela questão de OneWorld, Skyward, etc., né, de coalizão, mas também parceiros fora da malha aérea, né, para estar turbinando os pontos, e, enfim, fizeram a retirada da estrutura como um novo negócio, e aí está como está hoje em dia, né? Eu acho que vem perdendo bastante força, porque o modelo acabou ficando desatualizado, né? Tem suas vantagens, né? Principalmente que tem um grande âncora por trás, mas a gente tem que pensar que acaba sendo bastante complexo, e aí aquele ponto que eu bati na primeira vez, que, olha, se você não tem a troca, você acaba não sentindo a experiência, você acaba não sendo fiel, seja o programa, seja a marca, né? E isso vem acontecendo bastante. Então, poucas pessoas, né, quando a gente fala de programa de milhares de pontos, realmente usufruem disso, né? É classe A, classe B, então não adianta eu ter um acúmulo baixo, não trocar e depois eu esqueço. Então, depois que começou o boom ali daí dos programas de pontos, milhares, quantos cartões a gente não tinha, né? Era de farmácia, era de companhia aérea, era de mercado, era não sei o quê. Então, o cara tem que ser muito discount freak, né? Tem que sair correndo atrás sempre, ter tudo organizadinho na carteira, ver algumas startups para tentar organizar cartão em um só local, né? Então, tentando dar uma apaziguada nesse problema, mas aí chegou, de fato, outros modelos de soluções, e o cashback é o que acho que está agora mais hype, né? Não é ainda o principal, mas ele está tendo uma tendência muito bacana. Por quê? Por tudo isso que a gente está falando, né? A gente consegue trabalhar um modelo simples, cativante, e ao mesmo tempo prestar atenção no entorno, né? Não basta só você fazer cashback, né? Porque cashback, alguém acha, eu vou fazer cashback, mas pode fazer, mas não vai dar efeito. Você tem que saber fazer cashback com inteligência, né? Ou seja, usando estratégia de engajamento, estratégia de loyalty, o que vai ser, quais serão minhas formas de cashing, ou seja, de atribuir esse benefício. Eu vou colocar parceiros interessantes dentro, eu vou fazer variações por segmento, por persona, por base,
vou incluir badges, não vou incluir badges. Então, você realmente tem que entender que ele é um meio para a sua estratégia, né? O que eu vou dar em troca? Vou botar o parceiro para trocar também. Então, você tem que amarrar e construir um entorno para que possa ser um modelo vitorioso, né? Então, a vantagem do cashback, eu vejo, é a simplicidade, é o fato das pessoas entenderem. Você pode botar qualquer um dentro do programa, porque a regra é a mesma. Pontos tinha aquela coisa de, putz, preciso converter o ponto, mas peraí, aqui vale 1, ali vale 2, né? Dava muito espaço para o spread, ou seja, também para as empresas colocarem uma margem muito grande. Então, um ponto, na real, quando você fosse trocar por um produto, não valia um ponto, né? Havia um ágio ali de 20%, 30%, 50%, 60%. Então, as pessoas começaram a perceber e se ligar mais. Não, peraí, eu estou sendo lesado aqui no programa, né? Não é bem um benefício, os caras estão passando a perna em mim, né? E o cashback, não, ele dá mais transparência, ele dá mais segurança para o usuário, né? É claro que ele espreme um pouco mais as margens, mas as empresas acabam encontrando outras formas de monetizar via esse programa. Tem muito o negócio do ponto, que é um exemplo qualquer. Pô, vou comprar uma passagem, tenho que comprar por 8.000 pontos. Se eu tenho 5.000 pontos, eu já não consigo trocar, porque é travado na pontuação. Então, uma das vantagens que a gente enxergou no cashback é esse. Ele é rápido de girar, então eu não preciso ter um número X de cashback na minha carteira para poder usar. Eu posso ter R$100 para comprar um celular, como eu posso ter R$5 para almoçar no restaurante ali fora do trabalho. Então, você consegue trabalhar ele de uma forma contextual ao seu público, ao seu ecossistema, que é muito mais facilitada, como o Edgar falou, do que a parte do ponto. Você tem esse ágio, você tem quanto que uma compra vai gerar da outra, como é que funciona, se é 1, se é 2, se é 3. O cashback é muito simplificado, tanto na entrada quanto na saída. Você não precisa explicar muito. O cara sabe que ele vai ganhar X naquela compra e ele vai poder usar esse valor onde ele quiser dentro desse ecossistema. Então, se torna muito mais fácil você prender o cliente com essa história, com esse storytelling, do que toda a parte do ponto. Tal. Não que o ponto seja ruim, ele tem suas vantagens, a gente vê boas utilizações dele, dá para utilizar em uma forma conjunta, até junto com o cashback, mas a gente vê essa facilidade na hora de contar para o público, principalmente em classes mais baixas, inclusive, que precisa dessa conversão para se sentir atraído por um programa, do que a parte do ponto. Perfeito, Marcos. Eu concordo com você, com o Edgar, na questão da transparência, na questão do ponto. A gente sempre defende um exchange 1 por 1, nada de você ter 8.000 pontos e isso valer menos do que R$800. Isso não é transparente, isso não vamos dizer, claro, e isso afugenta qualquer tipo de relacionamento que você queira manter com esse seu público. Perfeito. Excelente. É transparência e honestidade na história, né? É isso. Tem razão. Acho que é muito do relacionamento com o cara da ponta ali, né? Com sendo bem transparente com o cliente que está comprando. O que o Cadu falou até, né? E aquilo que eu citei no início lá, é moeda, né? Então, assim, você pode ter cashback, pode ter crédito, pode ter ponto, pode ter sua moedinha virtual, né? Dá para trabalhar com as diferentes formas e, no fundo, lá no final, se você analisar, quase tudo é cashback, né? Você está tirando uma parte da sua margem, você está dando um bônus ou algo de volta, né? A questão é que foi muito mais fácil desatrelar também o que acontecia no mercado de lote com pontos quando se criou outras moedas que criou o cashback também, né? Então, não só o Max falou, putz, dá R$3 eu posso devolver e o cara pode ter space. Em ponto também poderia, né? Mas não é a percepção do brasileiro, né? A percepção do brasileiro está muito atrelada ao que acontecia antes, né, com esses programas de milhas e viagens, né? Então, foi até uma forma, acho que, de desatrelar. Só que, assim, a gente também tem, tá? E faz campanhas com pontos, com moeda, muito bem sucedido, né? Porque, de novo, o que importa é a estratégia, né? Então, a gente muitas vezes esbarra na questão legal, né? Então, tem empresas que não podem dar cashback, né? Ou tem a questão de tributação, né? Então, existem programas que funciona melhor você fazer com pontos, que é uma maquiagem, né, do cashback, mas é porque ele se encaixa em uma determinada situação, ou ele tem fit com um tipo de persona. Aquela pessoa que tem um spend mais alto, poder aquisitivo maior, tem uma idade também, e já tem mais idade, ela sempre recebeu muito benefício, né, com esse tipo de programa. Então, ela ainda tem a percepção que é muito bom. E aí, às vezes, não vale a pena você mudar, querer inovar. Vale a pena você, claro, inovar dentro do modelo que eles estão acostumados e gostam, né? Então,
Isso que é legal, acho que, do loyalty, do engajamento. É um mercado muito grande, bem amplo, com várias possibilidades, e a questão sempre é achar a estratégia mais propícia. Como você falou, cheio de estratégias, cheio de possibilidades. O cashback ele pode virar, ele pode vestir várias máscaras, se adaptar a vários setores, desde o varejo. A gente tem um cliente que troca em serviços, pontos por serviço, ou seja, ele traz o cara de volta, faz um preço justo, o cliente se sente bonificado por aquilo ali, lembrado por aquilo ali. Então, as estratégias são bastante amplas, principalmente de lealdade. Perfeito. Excelente. Acho que até um ponto legal que vocês já comentaram muito, né? Que é o que muito não é a plataforma, né? Acho que não é a plataforma tecnológica que vai fazer que o negócio funcione. É muito mais alinhado com a estratégia por trás do que você quer fazer para se relacionar com o seu cliente, né? Senhores, a gente tem uma pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta bem boa do Jorge. Não sei nem se vocês vão conseguir me responder, mas lembrando aqui para o resto da galera que mandem mais perguntas que eu faço pro pessoal. Mas o Jorge mandou uma pergunta, perguntou sobre a diferença de margem entre programas de relacionamento com empresas que intermediam programas de cashback, como a Ayu em Lomandi, ou fazer um programa diretamente com o anunciante. Qual que é a diferença dessas coisas? Eu não sei se vocês conseguem... Eu, sinceramente, eu não sou a pessoa mais adequada para responder, porque eu faço programa para o próprio anunciante. Então, a gente não intermedia esse tipo de coisa. Enfim, eu acho que talvez Eu consigo, porque a gente faz para o próprio, mas a gente também tem plataformas de cashbacks, né? Com banco, por exemplo, né? Então a gente conhece bem essa galera aí, esse mundo aí. Eu até sugiro aí, Jorge Henrique, né? Se quiserem procurar depois para a gente bater um papo, né? Porque às vezes ele parece bem mais simples do que é, tá? E aí eu já posso dar alguns macetes a respeito. Mas respondendo a pergunta de forma mais genérica, depende, tá? Porque tem mais players no mercado, né? O Jorge deve saber quem são, né? Então tem mais players no mercado que praticam isso, né? Às vezes, tá? Consegue se ficar com uma margem, às vezes a própria empresa coloca tudo que recebe, e às vezes a empresa coloca até mais em cima, tá? Por quê? A gente entra nesse mérito que a gente está conversando aí na questão de custo de aquisição de cliente, né? Retenção e gerar. Então, já que é um canal, tem um banco que está fazendo isso bastante, né? Já que é um canal de marketing e aquisição meu, eu não só vou repassar o que eu recebo ali da rede de afiliação, da loja, enfim, mas eu vou colocar um percentual maior, vou ser super agressivo. Eu quero que as pessoas venham, abram conta comigo, utilizem minha plataforma e etc e tal, né? Então, não é mais um jogo, não é um negócio mais assim, eu vou entrar para crescer, para conseguir usuários e para tirar uma margem para mim disso. Tá? Já passou disso, né? Já tem empresa consolidada, já tem empresa utilizando isso como estratégia de marketing, aquisição de clientes, retenção. Então, tem empresas trabalhando já em devolver com Bitcoin, com dólar. Então, o mercado ali ele ficou bem amplo já, né? Tem bastante opções. Né? Só que não é um mercado tão simples como parece, tá? E, apesar do e-commerce ter crescido bastante esse ano, ali, dobrado em relação à pandemia, e sempre vinha crescendo 20% ao ano, ele ainda tem suas particularidades, né? Ele não é tão forte como acontece na Ásia, nos Estados Unidos, então as pessoas ainda estão se adaptando, estão conhecendo, né? Então é um mercado ainda bastante embrionário, né? Não é todo mundo que conhece esse tipo de negócio e utiliza, mas eu acho que tem um potencial bem interessante, bacana. Então, se quiserem procurar depois para entender um pouco mais a fundo, estou à disposição. Muito legal. Márcio, tem algum ponto com relação a isso ou posso para o próximo aqui? Concordo com o Edgar. É um quebra-cabeça, né? Então, você vai montando para trazer esse teu cliente e vai investindo para ele gerar valor em outra frente, talvez. Não tenho como concordar mais com o Edgar de novo. Perfeito. Então tá aí, Jorge. Depois, se quiser bater uma ideia, só se falar com o pessoal. Senhores, tem uma outra pergunta aqui do Léo Davi, que estava na minha lista também, que ele pergunta quais são como vocês enxergam as oportunidades de mercado de loyalty com o Pix. E é um troço que a gente fala muito aqui no Hubble, né? Nós somos um hub de mercado financeiro, e estamos falando muito do bancão, né? O pagamento não é mais um negócio para se ganhar dinheiro, então como é que o bancão, ou que essas grandes fintechs, estão criando uns ecossistemas lá dentro onde o pagamento é uma feature e ele vai monetizar esse cliente de outra forma. E aí, a pergunta do Davi é como é que vocês enxergam essas oportunidades? E eu quero colocar uma outra. Como é que o cara pequeno faz isso? O pequeno empresário, cara? Como é que ele tem como o pequeno empresário ir trabalhando esse loyalty com o cliente dele?
as duas coisas. Como é que você enxerga a oportunidade e como é que o pequeno empresário pode usar o Loyalty nesse mundo aí pós-Pix? Cara, eu acho que assim, o Pix veio para fazer uma mudança disruptiva no nosso mercado aí esse ano, que vai ser legal de acompanhar no ano que vem, porque ele coloca numa mesma concorrência diversas empresas que estavam em segmentos diferentes. Então, pô, eu estou olhando o cashback aqui, PicPay e tal, Santander e Itaú do outro lado, então a gente começa a concorrer por ter a chave desse cara, seja o CNPJ, seja o CPF, dentro do mesmo saco aqui. Então, não é que quem vai ganhar é que vai fazer tal estratégia. Não. Você tem que trabalhar exatamente o teu ecossistema. Existem players que vão trazer funcionalidades de banco, porque eles são bancos hoje, estão caminhando para outros segmentos. Assim como do meu lado, a mesma coisa. A gente tem um ecossistema hoje baseado em meio de pagamento e plataforma de comunicação e comercial, que eu vou ter que evoluir, estou evoluindo para um outro caminho para melhorar essa interação com esses dois tipos de público. Eu acho que tem espaço para muita gente, eu acho que a gente ainda vai aprender muita coisa no ano que vem, muita coisa, está sendo lançado agora o cadastro Pix para todo mundo, então tem muita oportunidade. Eu acho que é questão de você escolher exatamente o caminho que você quer seguir para resgatar essa chave Pix desse seu cliente e evoluir com ele nessas frentes que você tem, seja numa parte de investimento de dinheiro, seja numa parte de relacionamento, você tratar melhor o seu cliente do que o seu concorrente, seja o ecossistema que você provê para ele transacionar e adquirir cashback ou prover cashback. Então, tem diversas estratégias que você pode seguir aqui dentro que representam uma infinidade de oportunidades. A gente vê posto de gasolina lançando sua e-wallet, a gente vê varejo, como a AME, a gente vê os próprios bancos estão entrando com uma parte de wallet. Então, cada player está puxando para o seu lado o seu core, para primeiro puxar esse cara, manter ele ali e desenvolver um ecossistema que faça sentido para esse cara manter a sua chave ali. Acho que essa competição do ano que vem vai ser, acho que a competição mais legal que a gente vai ver aí nesse mercado. E dá sim para o pequeno participar, acho que não tem restrição de tamanho, como o Edgar falou, tem muita coisa que é regional, é você trabalhar contextual a sua realidade. Pô, tem o Carrefour lá, vai trabalhar uma estratégia global. Pô, o mercadinho aqui da esquina, ele pode ter o Pix, ele pode ter a AME, ele pode ter a chave cadastrada, dependendo do ecossistema que se faça sentido para ele e da estratégia que o player que ele seguiu para ter a sua chave e prover para ele. Então, ele pode ter uma plataforma que vai rentabilizar o dinheiro, ele pode ter um outro lugar que ele vai conseguir se comunicar com uma base de clientes regionais. Então, depende muito da estratégia que ele está definindo junto com o atendimento. Claro, tem que ter um atendimento para esse cara para definir o foco dele. Mas tem sim espaço para esse cara participar da brincadeira aí sim. Eu Muito concordo, legal, Marcos. só um comentário, desculpa, só um comentário, concordo 100%. Acho que o Pix 2021 vai ser um negócio mais legal de acompanhar, cara. Que vai ser, eu acho que ele nunca teve nada no mercado brasileiro assim, que colocasse todo mundo tão no mesmo patamar, ainda mais quando a gente fala de bancão, dos 5 bancos grandes. Desculpa te cortar, Cadu, vai lá. Não, é justamente isso que nessa linha, eu acho que está muito cedo ainda para a gente perceber as grandes oportunidades, obviamente, mas com certeza a gente vai ver. Primeiro que eu acho que qualquer empresa de base tecnológica vai virar uma fintech, né? É uma oportunidade, assim, tudo vai depender do que você transaciona, o que você tem na sua base. Um posto de gasolina, se passar 2.000 pessoas, até uma igreja pode virar uma fintech, dependendo da bandeira que ela trabalhar esses ativos. Tem time de futebol lançando o e-wallet, inclusive, no Brasil. Eu já vi. Então, vamos lá. O mercado do Brasil ele é bem diferente, né, cara? É bem legal, né? Tem muita gente bastante criativa, tem muita regrinha, então a gente sempre tem que dar um jeito, né? Então, acho que por isso que vai ser bem interessante essa briga mesmo. Se a gente pegar e avaliar o que já aconteceu no mundo hoje, né, quem está mais à frente é a China com a questão do WeChat, do Alipay, né? Só que a gente tem que entender lá que, claro, o mercado é diferente, né? As pessoas tinham hábitos diferentes e se centralizou nesses dois porque eles foram pioneiros. O que é o legal de ver, né? Pensa que tanto o WeChat quanto o Alipay, nenhum dos dois era banco, né? O WeChat, ele era a principal ferramenta de mensagem, né? O Alipay era a principal ferramenta de comércio livre, né? Então, e o WeChat hoje é mais forte, obviamente, eles têm o tal do Super App que todo mundo
acredita que vai ter um dia aqui, né? Onde ele tem lá... Todo mundo tem um sonho de super app, né, cara? A gente tava falando disso. Ah, tá. Onde ele tem lá o Twitter, o Tinder, tudo funcionando, né? Pode pedir Uber, pode comprar, pode fazer qualquer coisa. Até arranjar casamento hoje já consegue arranjar dentro do app, né? Então, realmente, a vida da pessoa está dentro do app, né? E, claro, lá não é o Pix, né? Mas é o meio de pagamento eletrônico, né? O QR Code. O que já se caminhou para muitas empresas começarem aqui antes do Pix, né? Fazer a própria AME, né? Vocês têm o meio de pagamento via QR Code. O Pix nada mais é do que regularizar, centralizar, dar oportunidade de todos estarem participando disso, né? Então, acho que isso é bem interessante. E vai até além, eu acho, do que o Marcos deu como exemplo, no sentido, olha, um pequeno post, alguém pode se conectar, por exemplo, a AME, uma outra plataforma, aproveitar também e participar desse sistema de pagamento digital. Hoje, existem muitas empresas que estão trabalhando com BaaS, né? Então, elas fornecem serviço, né? Elas têm toda a regulamentação junto com o Banco Central, as regrinhas, então ela fornece a possibilidade de você ter o teu próprio banco, né? Então, é um movimento muito forte, né? Hoje, por que a gente está muito por dentro disso, né? A Getmore, ela trabalha muito forte com esse sentido do seu braço de loja de engajamento de fintechs, né? Então, pensa que eu tenho um varejo, né? Vou dar um exemplo de um cara grande primeiro. Eu tenho um varejo, eu tenho comércio online, tenho comércio offline, eu tenho cartão, tenho conta digital, tenho lojas físicas, muito semelhante, né, Marcos, à estrutura de vocês, apesar de estar separada, né, B2W e muito mais. Mas o que me impede, né, de eu dar benefício em todos eles, para que esses clientes que já eram meus, seja na loja física, seja online, passam a se relacionar mais ainda comigo e eu passo a monetizar junto com eles agora de uma outra forma, um novo negócio para mim. Eu vou ganhar na parte financeira também. Por que eu vou deixar o banco ganhar, sendo que eu posso ganhar, né? E aí a gente tem esse movimento muito forte, todo mundo querer ter seu banco e monetizar isso de alguma forma também, porque aquilo que você falou, Edu, no início, tá? Como é que os bancos vão fazer agora que tem a Pix? Eles têm que... Se não fosse interessante, não estaria todo mundo mandando mensagem toda hora, ô, cadastra essa chave comigo, ganha R$50 para cadastrar essa chave comigo, né? É claro que é bom, porque você precisa do cliente. Precisa que o cliente esteja no teu ambiente para você monetizá-lo com diferentes formas, seja crediário, financiamento, enfim, daí tem várias possibilidades, né? Falando de banco, né? Falando de outros setores, eles podem ter ferramentas mais poderosas ainda, porque às vezes eles têm grandes âncoras por trás que dão muito além de produtos e serviços financeiros, mas ele também consegue envolver todo o conhecimento que ele já tem da base dos seus clientes, né? Ele consegue utilizar hoje em dia ferramentas super modernas em relação a CRM, Big Data, Analytics, recomendação de produto, perfil, então análise para realmente fazer um produto, um programa mais assertivo. E aí entra aqui, né, principalmente acho que a gente da Getmore, né, a startup Cadu também, que vem a apoiar essas empresas a ganhar esse jogo, né? Tá um passo à frente da competição, né? Então não adianta você agora eu até brinco, né? Você dá um chute embaixo de uma pedra, nasce 5 carteiras digitais, né? Então tá todo mundo criando, mas aí a gente embate no primeiro grande problema. Como é que eu faço o cara colocar dinheiro na minha carteira digital, né? Então o varejo tem uma vantagem, o cara que é banco e recebe o salário tem uma vantagem, e os outros, né? Mesmo esses que têm a vantagem, como é que eu vou fazer isso frente à competição? Porque os caras também estão botando, né? Então, aí que a gente tem APIs e soluções, né, que vão de gamificação, de cashback, online, offline, de recompensas, prêmios, para justamente apoiar esse tipo de empresa a conseguir se consolidar, adquirir usuários, dar um passo à frente de competição e realmente gerar tudo isso que a gente está falando aqui de aumento de ticket, retenção, recorrências, e principalmente alavancar resultados, né? Trazer novos negócios para o grupo, para a empresa. Perfeito. Excelente, senhores. Continuando aqui, Cadu, a gente fala bastante, a gente falou hoje mais cedo, e a gente já falou bastante no Hubble também, sobre esses novos modelos de marketing, né, novas estratégias de marketing. Antigamente a galera comprava lá a página da Folha de São Paulo e seja o que Deus quiser, não tem a mínima ideia quanto que isso bate, quanto que isso impacta, quanto isso não impacta. E uma das coisas, conversando com você e ver até o trabalho que a OK faz, que tem de trabalhar com influenciador, trabalhar até com influenciador que é menor, né, que tem um impacto menor, mas isso acaba gerando mais resultado, mas é um ponto também de ter o cliente como vendedor. E uma das coisas que a OK já trabalha hoje em dia, que eu acho super legal, é essa parte da renda extra, né? Conta um pouquinho para a gente qual é a experiência de vocês com isso, que eu acho que é mais um ponto em toda essa caixinha de loyalty que está sendo formada, e vocês têm alguns cases que eu acho bem interessantes. Isso foi uma das mudanças que a gente foi fazendo ao longo do desenvolvimento da empresa. A gente começou como uma empresa de mídia, apostando que cada consumidor hoje é uma mídia,
Hoje mesmo eu vi uma notícia que eu realmente, para quem é do mundo de marketing, tal, a Ambev cancelando o patrocínio do futebol da Globo. Aí você fala, não é só a questão de audiência, né? E principalmente a questão da persuasão. As pessoas que você conhece, eu costumo dizer que uma indicação, uma recomendação é uma procuração moral. Então, você só recomenda aquilo que você acredita, que você tem um relacionamento. Volto sempre na questão do relacionamento. Então, não é simplesmente programas de indicação por programas de indicação. Você tem que dar uma motivação para essa pessoa conseguir multiplicar essa mensagem sua. A gente tem números incríveis, até uma pesquisa recente do LinkedIn mostrando que o brasileiro é heavy user de redes sociais, né? A gente tem, em média, 879 contatos, sejam eles por aplicativo de mensagem, redes sociais, e-mail. Então, realmente, cada brasileiro é uma mídia com a capacidade de multiplicar, gerar audiência, que a audiência ainda faz parte do marketing, mas, principalmente, hoje, com a tecnologia, você mapear, rastrear isso e conseguir gerar as KPIs necessárias de conversão, de leads, geração de leads, e a gente tem trabalhado isso muito bem, com resultados muito impressionantes, principalmente em questão de ROI, de retorno sobre investimento. Muito legal, que bom. O pessoal que está aqui acompanhando com a gente está chegando nos 5 minutinhos finais, tivemos algumas perguntas, aí, alguns comentários, quem tiver mais dúvidas, mandem. Senhores, queria tocar num ponto que eu acho que impacta todo mundo, Black Friday. A gente está batendo na porta, tem Pix agora, a galera está esperando muito que o Pix seja presente no mercado, no e-commerce, né, inicialmente. Qual que é a expectativa de vocês, cara? Black Friday no meio da pandemia, até para o business de vocês, né? Cashback, loyalty, etc. Como é que vocês estão nisso tudo? O que vocês estão esperando desse finalzinho de ano, com todas essas peculiaridades da Black Friday que a gente vai ter aqui? Cara, a pandemia toda a gente viu um aumento do e-commerce no Brasil, né? A gente viu diversas pesquisas mostrando que quem nunca tinha comprado começou e pretende ficar, e muita gente que ainda estava pensando que queria entrar no mercado, queria entrar na brincadeira, então a gente viu esse mercado dando uma acelerada, tanto é que a projeção de final de ano ela é muito maior do que o mercado falava no começo do ano. Então a gente já vê esse impacto. A questão da Black Friday, a gente tem muitos estudos, ela tá cada vez... É engraçado, a Black Friday era na sexta, ela começa a virar na quinta, quarta-feira, então a gente já vê, por exemplo, a própria B2W, a gente já está trabalhando com ofertas desde o começo do mês. Então, toda sexta-feira, toda quarta-feira já tem produtos com preços de Black Friday, então a gente já vê esse movimento acelerando durante novembro, e a nossa expectativa é a melhor dos mundos. Então, a gente está esperando uma bomba de Black Friday mesmo na semana que vem, já começando numa quarta-feira. A gente vê já os nossos consumidores entrando com diversas perguntas, questionamentos. Então, semana passada a gente lançou um ambiente no nosso aplicativo. A gente está no caminho para ser super app, hein, Edgar? A gente lançou um ambiente no nosso aplicativo falando de Black Friday, aquecimento para Black Friday, e hoje ele já é o ambiente com mais acessos dentro do nosso aplicativo. Então, a expectativa é que sim, que a Black Friday seja muito maior do que a do ano passado, que a gente tenha a AMI como um todo teve uma participação muito maior do que a gente teve no ano passado. Só para vocês terem ideia, a gente ano passado fez quase 20% da Black Friday do e-commerce, então entre B2W e outros parceiros que a gente tem aqui, a expectativa é ser muito maior esse ano. Então, a gente tem alguns dados, estudos e essa expectativa que corroboram essa nossa meta para a semana que vem, sim. Impressionante. Edgar e Cadu, qual a visão de vocês? Desculpa, vai lá, Cadu. Não, pode falar. Eu só acho que a questão é de um ano atípico. A gente está falando de negócios, de expectativas para essa Black Friday. É um termômetro completamente diferente do termômetro, da régua que a gente usava o ano passado. A gente, a essa altura, estava trabalhando Black Friday, Natal, passava Black Friday, ninguém falava mais em projetos, agora é só o ano que vem.
a gente já está com uma fila de projetos para novembro, final de novembro, dezembro, início de janeiro. Eu acho que muita gente não vai ter férias escolar em relação... Enfim, muita gente já queimou as férias. Então, não acredito que vai ter um gap também na questão de negócio. Não. Vai ser um ano muito linear, onde de 2020 entra para 2021 e a gente não vai sentir nem a diferença em relação a datas, vamos dizer, em marcos comemorativos, vamos dizer assim. E tende a aquecer, acredito numa retomada em via da economia em todos os setores, outros estão até muito mais aquecidos, a gente atende muita construção civil e tem sentido isso de uma forma impressionante. A questão de automóveis também está retomando, veículos automotivos estão retomando de uma forma muito forte. Então, isso é o que eu percebo junto aos nossos clientes. A coisa não vai parar. Muito legal. Legal. Eu só, até curiosidade aqui, a gente estava falando do Pix, acabei de receber uma mensagem por WhatsApp da minha gerente do banco perguntando se eu já cadastrei a chave Pix. Né, Olha, é a história da noite aí, né? Vamos lá, então. Pede 100 que está valendo. Então, a pandemia realmente ela veio para matar qualquer planejamento estratégico ou planejamento de negócio no início do ano, né? Tudo mudou, né? Todo mundo mudou, né? Todo mundo teve que ser resiliente, a palavra da moda agora, né? Então, é claro que e a maior parte do impacto ele foi em consequência disso. Então, não adianta e aí, né, eu não sei, Marcos ali, mas quem que é o diretor de marketing ou de vendas, se vangloriar, eu fiz a B2W crescer dos 100% esse ano no e-commerce. Não, peraí. Você tem todo... Um pouco, tá ligado? Ou pode ter escolhido as opções certas, mas quem fez foi a pandemia, né? Então, só que em contrapartida, enquanto uns setores cresceram, alimentício, farmacêutico, principalmente o e-commerce, mais de tudo, não teve que se digitalizar, dar o seu jeito, a maioria, né, e às vezes a gente esquece, a maioria se lascou. Né? O pequeno, o médio, o comerciante, algumas empresas que dependiam muito dessa questão de espaço físico. Então, a economia em si, ela está fragilizada. A gente não sabe o quanto. Né? Por isso que eu boto um grande ponto de interrogação. Será que essa Black Friday vai ser um sucesso? Para o e-commerce eu não tenho dúvida, mas e para os outros? Né? Como é que vai ser para os demais, né? Então, a área da construção está crescendo? Sim, porque a taxa Selic está baixíssima, né, Cadu? Então, todo mundo está achando meios de investir o dinheiro. Ninguém acredita mais no real, alguns compram dólar, outros querem investir em imóvel, que sempre foi, há anos, talvez séculos no Brasil, um jeito garantido de você ter um retorno baixo, mas um retorno sobre investimento, né? Então, eu acho que depende muito... A pandemia, realmente, e aí as medidas do governo, elas impactam tudo, né? Como a gente fala, até por curiosidade, talvez foge um pouco, né? Eu estou aqui, o pessoal sabe que eu estou em Taiwan, né? Eu morei bastante tempo na China e agora estou em Taiwan, que é uma das grandes vantagens que a pandemia trouxe, é abrir a cabeça, vamos trabalhar de forma remota, é possível, não precisa ficar todo mundo batendo ponto, mas eles estão um passo gigantesco na nossa frente, tá? Quando a gente fala daí a gente está falando do Super Apple de vendas, né? Online. Por quê? Cara, eu acho que é legal todo mundo dar uma olhada, acho que o Cadu e o Marcos já viram, mas, por exemplo, a Alipay ou a WeChat, eles têm todos os influencers dentro do próprio app, né? Fazendo propaganda, fazendo venda online de produtos. Então, esses dias tinha um cantor ali, o cara vendeu, 1 milhão de produtos em 1 hora, enquanto ele fazia live, mostrando, explicando, interagindo com o público. Então, eu não sei quantas milhões de horas eles têm de conteúdo, né? Com influenciadores famosos junto ao público deles, vendendo até, né? Não é só fazendo a propaganda, é vendendo e o cara sendo comissionado por isso, né? E aí, claro, tem milhões de features, inteligências, colocam muito Big Data, muita inteligência de dados ali, para também não ficar poluindo muito com informações, porque imagina a gama de coisas que eles têm para colocar na nossa cabeça, né? Então, eles têm que realmente pesar um pouco isso, né? Tem que cuidar com essa parte de spam aí, porque senão também fica desinteressante. Mas aí, de novo, aí tem questão cultural, né? O povo aqui ele é muito mais engajado, ele dá muito menos importância para privacidade, né? Ele é um cara que eu entro no metrô aqui, eu sou o único cara que está conversando com a pessoa do meu lado, o resto do metrô está todo mundo em silêncio, olhando para o celular, né? Eles acham até meio engraçado quando a gente está conversando, parece 2 bichos dentro do metrô conversando, mas então é outra cultura, não dá para replicar, né? Teve muita gente assim, eu vou replicar o que acontece na China. Olha o que aconteceu com o patinete elétrico. Olha o patinete da China, vamos botar no Brasil. Deu um rebote, né? Um monte de gente investiu, torraram uma grana, estão saindo aos poucos. Porque, cara, custo diferente, manutenção diferente, hábito diferente, proximidade diferente. Na China você tem 1 milhão de pessoas por quilômetro quadrado, no Brasil já não é assim, é plano, não é... Então tu tem que avaliar o teu terreno, a tua cultura, o teu jogo. Não adianta querer simplesmente
fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas assim, acho que é só mais em termos de curiosidade, né? Para mim, Black Friday vai estar muito incerta ainda quando a gente for falar de dados macro, né? Perfeito. Segmento por segmento está bem claro, né? Está bem claro o que vai acontecer. Perfeito. Muito legal. O pessoal que está acompanhando com a gente até agora, lembrando, o Hubble faz esses eventos semanalmente, eles são gratuitos, é só vocês ficarem de olho nas nossas redes sociais para acompanhar. A gente vai ter mais o último desse mês, agora de novembro, na terça-feira que vem, no dia 24. A gente vai falar de novas formas de pagamento e novas formas de recebimento, seja pessoa física, seja pequeno varejista. Acompanhe, vai ser muito legal. E, senhores, para vocês, eu só queria agradecer, assim, tá chegando no final, acho que foi um prazerzaço, o papo foi super legal, até que passou super rápido, muitíssimo obrigado, acho que em nome de todo mundo, e eu queria passar a bola para vocês darem uma boa noite para a galera e passar uma mensagem final. Marcos, começar com você, em nome do Hubble, em nome da LM, de todos os nossos parceiros, muito obrigado, dá uma boa noite aí para a galera. Cara, de novo, queria agradecer pelo convite, fiquei bem feliz pela participar aqui, a discussão foi altíssimo nível, muito legal saber o que está todo mundo fazendo, qual a visão de todo mundo aqui. Acho que, como o Edgar falou, como o Cadu falou, a gente tem um caminho aí de reconstrução bastante incerto, mas que está todo mundo focado nessa reconstrução, em voltar o mercado ao nível que era e crescer. Acho que a gente está totalmente focado nisso. Nós aqui do nosso lado, a gente está tentando acelerar projetos diferentes todos os dias, então acho que a expectativa, por mais que a gente ainda não seja tão certo quando isso tudo vai passar, quando a gente vai voltar ao normal, mas eu acho que está todo mundo focado em recuperar e fazer essa melhoria aí. Meu contato está disponível aí, quem tiver dúvidas sobre AME, sobre o mercado, estou à disposição também, então fica aqui o agradecimento e boa noite a todos. Muito obrigado, meu caro. Edgar, sua mensagem final para o pessoal e agradecer você por todo. Já é o segundo evento hoje, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Edu. É uma honra, um prazer aí estar com vocês. Acho que foi um papo muito produtivo, bem válido. Prazer aí conhecer o Marcos. Cadu, a gente já acabou se conhecendo no evento anterior, né, Cadu? A gente vai acabar trocando contato aí, quem sabe, quando tudo isso passar, até tomar um café, uma cerveja juntos. Com certeza, né? E aí, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Acho que uma coisa bacana do brasileiro que a gente percebe é o otimismo, né? Não sei se isso é por conta de origem de religião, fé, ou o que acontece, mas a gente é um povo bem otimista no fundo, né? A gente gosta de falar que não, mas no fundo a gente sempre acredita que vai vencer. Eu acho que a gente vai vencer, né? A gente tem que, claro, alguns empecilhos, né? Muitas vezes decisões governamentais ou até municipais, elas acabam impactando o negócio, não tem jeito, né? A macroeconomia global impacta fortemente, então, como eu trabalhei muito na questão de supply chain, era interessante dizer assim, esse ano eu bati meta, né? Bati, mas também a economia global ajudou, né? Então, quando as coisas andam em conjunto, tudo facilita, né? Então, a gente depende muito disso, né? Depende do nosso relacionamento. Mas eu acho que a gente, em si, tem um mercado muito interessante, né? Pô, a gente somos 200 milhões de pessoas, né? A gente tem desde matéria-prima, produto tecnológico acabado, agora a gente está com uma porrada de startups com soluções super interessantes, inteligentes para apoiar grandes empresas, né? E eu acho que as grandes empresas estão se mexendo também com hubs de inovação, com abertura, com o head digital, o head de inovação, para dar espaço para entender o que está acontecendo no mercado, porque as empresas que buscarem se diferenciar, se conectar nesse ecossistema, elas vão ser vitoriosas, não tenho dúvida, né? O Max pode até depois, se quiser falar a questão da AME, eu sei que vocês têm internamente, né, um pool bem legal e estão fazendo isso, mas penso eu que vocês também contam com parceiros externos, né? Então, hoje em dia ninguém trabalha solo, né? E eu acho que a mensagem é essa, né? É manter o positivismo, o otimismo, abrir a cabeça e procurar opções, né? Não tentar fazer tudo sozinho, né? Procure opções, veja o que está acontecendo e boa sorte. Muito legal. Cadu, sua mensagem, também só agradecer o segundo papo hoje. Cadu é membro do Hubble, então muitíssimo obrigado. Queria que você desse aí teu boa noite para a galera. Gente, eu que agradeço a paciência e a oportunidade, a LM, enfim, de estar conversando, expondo um pouquinho, um papo de altíssimo nível com os companheiros Edgar e o Marcos. Bom, eu acho que a única certeza que a gente tem pela frente hoje na questão da economia, só complementando, é que tudo vai ser incerto, mas que ele vai ser digital cada vez mais. Então, aposte, não atrase mais seus projetos.
eu falaria. Busque parceiros, como o Edgar falou. Acho que a gente tem uma rede de relacionamentos que se completam. Por exemplo, a gente está acabando de fechar, a gente já tem uma parceria com a B2W, estamos fechando agora, só esperando a Black Friday, né, Marcos? Passar para a gente fazer uma integração aí com o cartão AME. E também, Edgar, fica aí a proposta da gente integrar soluções e ampliar o leque de opções aí para esse mercado, que fatalmente, como eu falei, todo mundo vai ser um pouquinho de fintech, e ter parceiros nesse setor vai ajudar a impulsionar negócio, não tenho dúvida. Perfeito. Senhores, muitíssimo obrigado. Foi um prazerzaço. Vocês estão super convidados para os próximos aí. Vamos fazer mais coisas juntos. Todo mundo está acompanhando a gente. Valeu, galera, ter ficado até agora. O Hubble volta na semana que vem, na terça-feira. Valeu. Até a próxima. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.